paz do Senhor. É sempre uma alegria muito grande ter vocês conosco em mais uma aula da EBD Online. Hoje nós estudaremos a lição de número 5, que tem por tema mente, vontade, emoções restauradas pelo Senhor. E a convidada a estar conosco, que nos dá a honra da sua presença, muito me alegra com a presença dela, é a pastora, psicóloga e também professora da Escola Bíblica Dominical, Denise Prado. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada, missionária Edneia. Um prazer poder estar aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar orando, como temos costume. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graça pela vitória de estarmos reunidas no nome do Senhor para aprendermos com Cristo, nosso Salvador. Ministra aos nossos corações, fala conosco, fala com quem está nos ouvindo neste momento, quebrando todos os bloqueios, destruindo todo o mal e nos garantindo a vitória plena por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Lição de número 5, mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. Temos por texto áureo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versos 17. Verdade aplicada. Devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões, para saber qual é a sua vontade e assim trilhar por ela. Por objetivos temos conhecer as 3 áreas da alma, ensinar sobre a liberdade de escolha e falar sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Temos por texto de referência Filipenses capítulo 4, versos 6, 7, 8 e 9. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Amém? Temos por introdução explanar sobre as áreas da alma que precisam de cura. Destacaremos a mente, a vontade e as emoções, sabendo que enquanto estamos neste mundo, podemos contar com a ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus para lidarmos também com estas faculdades da alma. Temos conhecimento que o homem é formado de corpo, alma e espírito. E que o corpo sempre foi muito fácil de ser compreendido. Desde a fase da infância, nós falamos bastante a respeito do corpo, né? Antes mesmo da criança ir para a escola, a mãe e o pai já ensinam a respeito do corpo, já ensina para a criança abrir a boca para ser alimentado, aonde foi que machucou, qual é a partinha do corpo que dói. E aí nós temos o hábito de tocar, dói aqui, né? Dói aqui. Então é muito fácil ser compreendido o conceito de corpo, porque desde cedo somos apresentados a este corpo. Mas a alma sempre foi algo muito misterioso, um enigma. E hoje nós abordaremos justamente a respeito da alma. E assim como o corpo é formado por vários órgãos, a alma também tem as suas faculdades. E o autor da revista, o comentarista da revista, Isaqueu Mendes, vem definindo a alma a partir de 3 critérios, de 3 aspectos, que é mente, vontade e emoção. Mas antes de falarmos dessas faculdades de forma separada, pastora Denise, explana para nós o que é a alma, né? Qual é a definição da mesma? Sim, a alma é o centro da nossa personalidade. Então a alma é aquilo que define o nosso jeito de ser, né? Assim como o corpo, ele tem uma particularidade, uma singularidade, cada uma de um jeito, de uma forma, assim como a digital, né?
A alma diz respeito ao nosso jeito de ser, né? Fala do centro da personalidade. A alma é onde está a nossa personalidade, que é única. E aqui, como foi bem esclarecido, o autor colocou como sendo composta pela mente, pela vontade, pelas emoções. E até na primeira lição, né, dessa revista abordou muito bem essas questões, a questão da mente, que é onde está a questão da capacidade do raciocínio, memórias, lembranças, inteligência, né? A questão da vontade, que nos faz ter decisões, e a questão da emoção. A emoção, eu falo sempre para os meus pacientes que é o colorido da vida. Sim. É que traz o colorido, né? A emoção traz o colorido da vida, tira do preto e branco. Então tem momentos que você está alegre, tem momentos que você está triste, dependendo do que acontece. Isso compõe a alma, né? É o que nos compõe. Sim, muito interessante. No tópico 1, ainda afirma, né, sobre as 3 áreas da alma, afirma que a tecnologia criou invenções fabulosas, mas deixa de satisfazer-nos as necessidades mais íntimas. Sim. O que é possível satisfazer essa intimidade a qual está lá inserida na alma do ser humano? Então, se a gente for voltar um pouquinho antes do que você trouxe aqui, do comentarista, ele fala sobre o vazio existencial, né? Que é o vazio que muitas pessoas têm se deparado e que a tecnologia não é capaz de prover tudo isso, né? Essa questão da existência, quem eu sou, que fala da identidade, quem sou eu, né? Por que existo? O sentido da vida, a missão. E de onde vinha a minha origem, o significado, né? Então, quando fala desse vazio existencial, é quando a pessoa não compreende isso. E nós estamos em um momento de muita tecnologia, mas que não supra essas necessidades mais íntimas do ser humano. E é no relacionar com o outro que a gente vai se encontrando e se percebendo. A nossa identidade, ela é formada a partir do relacionamento com o outro. E começa onde? Começa na relação mãe-filho, na relação de cuidador, né? Com aquele que é cuidado, que aquela criança vai se percebendo que ela é um outro ser. E quem ela é nessa família? E aí ela vai formando a identidade dela. Então, as tecnologias não são capazes mesmo de suprir, porque nós precisamos do relacionar com o outro para eu me perceber. Para eu me perceber quem sou eu aqui, neste lugar, nesta família, nessa sociedade, qual a minha missão aqui, o que a tecnologia não possibilita. É nesse encontro com o outro que eu me encontro. Que eu me encontro enquanto pessoa, em quem eu sou, né? E uma das coisas que tem produzido muito sofrimento às pessoas é quando elas não entendem qual é a missão da vida delas. A vida fica sem sentido. Quando a vida não tem um sentido, não tem um propósito. Quantas pessoas que perdem dentro de si mesmo, né? E tem até um versículo que fala para não perder a sua alma, né? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas das vezes a gente leva isso para o lado espiritual de salvação, mas você pode perder a sua alma tentando ganhar tudo fora, tentando agradar a todos, se enquadrar nos moldes, você se perde, né? Então nós não podemos nos perder de nós mesmos. Nós precisamos nos encontrar. E ele vem falando sobre isso, né? E dessa questão, que eu achei muito interessante. Muito interessante que Deus fez o homem nessa totalidade, nessa plenitude, né? Quando o Senhor o formou. Mas nós temos conhecimento que o pecado veio corromper essa alma humana, assim como o espírito, assim como o corpo, ou seja, há uma sucessão aí de caos, né? É por isso que existe na alma do homem esse vazio existencial, o qual mesmo foge nessa fuga nos nossos dias atuais
tem sido por meio das tecnologias. Quantas horas no WhatsApp, quantas horas no Facebook, quantas horas no Instagram, ou seja, uma fuga desenfreada do eu, né? Sim. Porque perdeu esse sentido. Mas a nossa lição está abordando justamente essa restauração, de que o Senhor é poderoso para restaurar o homem na sua totalidade, para ir no profundo da alma e preencher esse vazio existencial. Sim. E quando você fala sobre a questão da perda ali, né, do Jardim do Éden, da entrada do pecado, se você for pensar nisso, olha a questão do quanto Satanás veio, né, para inculcar, colocar na mente de que eles poderiam ser como o Senhor. Sim. E muitas das vezes a gente se perde de nós mesmos, na nossa alma, é quando a gente começa a acreditar em mentiras a nosso respeito. Né? Quantas pessoas que ouviram tanto que elas são burras, que elas são incapazes, que elas não podem, e elas acreditam nisso. Acreditam nisso, e isso limita todo o potencial. Então Satanás foi lá no Jardim do Éden, colocou ali uma semente na onde? Na mente, né? Na mente de Adão, na mente de Eva, na mente de Adão. E aí eles começaram a acreditar naquilo e tomaram uma escolha e decidiram algo. Então, a gente precisa cuidar da nossa mente. E tem até um versículo que eu anotei aqui, que eu acho muito interessante, quando fala sobre a questão da mente, que é Provérbios 4:23, na versão da linguagem de hoje, né? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E a psicologia já fala isso. Sim. Você pensa, o que você pensa vira ações, as suas ações viram hábitos e os seus hábitos vira quem você é. Nos define quem nós somos. Então, a mente, quando ele vem falando que a mente é a líder da alma, é porque aquilo que você acredita, você é. Né? Então, se você acredita que você é capaz, você vai ser capaz. Se você acredita que Deus te trouxe aqui nesse mundo para viver algo, uma missão, você vai viver, você vai ser. Então, é importante essa questão da mudança da mente. Ele vem falando sobre renovar a nossa mente, né? Romanos 12:2 fala sobre isso, né? Para não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos, né, a nossa forma de pensar. Sim. Com a renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem que aqui a minha forma de pensar tem que mudar. E a mente faz parte da alma, né? Então eu tenho que renovar o meu entendimento e ser capaz de ouvir, distinguir as vozes que existem dentro de mim, né? E ouvir o que Deus diz ao meu respeito, porque se nós enquanto cristãos acreditamos, se Deus é o meu Criador, então eu tenho que ouvir o que Ele diz sobre mim, e a palavra do Senhor fala o que Ele diz sobre mim, e eu tenho que renovar a minha mente e acreditar no que Ele diz a meu respeito, não o que o mundo diz, não o que Satanás diz, ou que eu cresci ouvindo, mas o que Deus diz sobre mim, é renovar a mente, segundo a palavra do Senhor. Amém. Aí você pode nos perguntar, e como eu posso renovar a minha mente? Sim. É para eu responder? Pode. Então, renovar de que forma? Através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Não é? Porque se você medita no que Deus diz, você vai renovar a sua mente. Por isso que é importante o cristão ler a Bíblia diariamente. Eu fico assim, um tanto impressionada quando eu vejo cristãos que passam muitos dias sem pegar a Bíblia e ler, que leem a Bíblia no momento do culto. Nós precisamos nos despertar, e aí a gente fica nessa preguiça mental de não querer estudar, de não querer meditar, né? E a gente fica vulnerável às mentiras. Então nós precisamos meditar na palavra do Senhor diariamente. E meditar na palavra do Senhor é uma guerra espiritual, porque Satanás não vai querer que você medite, porque a palavra de Deus é a verdade sobre a vida, a verdade sobre a eternidade, a verdade a seu respeito. Então Satanás não vai querer que você veja as verdades, ele quer que você fique acreditando nas mentiras dele, porque a palavra do Senhor diz que ele é o pai da mentira.
Amém. Né? É E no verdade. Senhor não, o Senhor é a verdade. Então, é meditando na palavra, é vivendo uma vida de oração, de rendição ao Senhor. Glória a Deus. Você vai o quê? Renovar a sua mente. Amém. Pela palavra do Senhor. Amém. E a palavra está disponível, né? Sim. O salmista nos aconselha a fazer isso. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Sim. Foi o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, medita na palavra. Ou seja, se apegue à palavra. Desde o Velho Testamento, Moisés vem instruindo ao povo. Aplica a palavra, escreve nos umbrais da casa, porque se visualiza é mais fácil de ser lembrada, compreendida e absorvida. Ou seja, coloca na altura da sua visão, para que constantemente você tenha acesso à palavra de Deus. Sim. Nós estamos com esse acesso à nossa disponibilidade, ao nosso alcance, que nos apeguemos com todas as nossas forças à palavra de Deus. E ele fala, né, guardei a tua palavra no meu coração, Sim. para eu não pecar contra ti. Né, coração fala de alma. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, ela está falando da alma, da sua mente. Olha, né? que coisa Então, tremenda. guardei a tua palavra aonde? Na minha alma, na minha mente, para eu não pecar contra ti. Amém. E nós temos que entender, a nossa mente, ela é um campo de batalha no sentido de quem vai dominar ela, né? Sim. Então, é o Espírito Santo que vai dominar a minha mente ou há uma guerra? Tem coisas que a gente acreditando ou não existe, né? Então, você acreditando ou não, existe uma guerra na sua mente, uma batalha entre o mundo espiritual das trevas e o da luz, né? E qual que está predominando aí dentro? Sim. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente lê, com o que a gente assiste, porque se você, conforme você vai adquirindo na sua mente, aquilo que você lê, que você muito escuta, que você muito assiste, aquilo tem uma influência na sua mente. Com certeza. E vai influenciar a sua mente. Então, nós temos cristãos, tem que filtrar o que vê? Tem. Não é só cristão, não, é todas as pessoas. Porque a sua mente vai sofrer influência daquilo ali. Músicas muito depressivas, né? Aí a pessoa fica naquela depressão, Sim. entendeu? Músicas assim que exaltam muito a vontade do eu, aí você fica se sentindo naquilo ali, né? Nós temos que tomar cuidado. Há uma guerra, né? E quem que nós estamos alimentando? Sim. A nossa mente é alimentada por aquilo que nós absorvemos, né? Que a gente absorvemos com o corpo, mas que chega até a alma. Você escuta com o seu corpo, mas tudo que você escuta vai chegar na sua alma. Você vê com os seus olhos, que é corpo físico, mas vai chegar na sua alma. O que você sente vai chegar na sua alma, né? E é interessante que até cheiro fica registrado na nossa alma. Verdade. Quando a gente sente o cheiro de algo, você lembra de tal lugar. Esse cheiro tem a lembrança de tal lugar. Então a gente tem que tomar cuidado, sim, com as coisas exteriores, como nós temos captado aqui, porque isso vai ter uma interferência na nossa alma. Com certeza. Já abordamos tópico 1.1, que afirma a mente, a líder da alma, assim como o tópico 1.2, que afirma que o poder da mente. Sim. Né? O ser humano não usa esse poder na sua totalidade, porque foi fragilizado devido ao pecado. Sim. O autor até nos leva a meditar como era a mente de Adão antes do pecado. Sim. Uma mente usada na sua potencialidade. Hoje estudos afirmam que o ser humano máximo que usou da sua mente, como os nossos grandes inventores, o máximo foi 10%. Sim. 90% da nossa mente não foi alcançado. Imagine esse ser humano usar essa mente na sua totalidade. Por isso que temos que nos apegar ao que a palavra está nos falando, para que a nossa mente seja restaurada, porque Deus tem essa restauração na totalidade para o ser humano. Sim. Por meio aí de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual o Senhor nos oportuniza a sermos restaurados. Sim. No nosso corpo, na nossa alma e também no nosso espírito. Hoje, como estamos abordando mais afinco, em especial na nossa alma, Deus tem esse interesse grandioso em curar a nossa alma.
mas em contrapartida cabe a nós nos responsabilizarmos por essa restauração também. Sim. Existe a nossa parcela de contribuição, como falamos nas lições passadas. Deus se responsabiliza no propósito perfeito que é Cristo e nos dá essas condições maravilhosas em nos conceder o Espírito Santo para estar nos auxiliando. Sim. Mas a nós cabe observar o que temos visto. Sim, aí já entra no tópico 2 sobre a questão da vontade. Sim. Né? A capacidade que todo ser humano tem de escolher. Sempre há uma escolha. A nossa alma é constituída pela mente, que nós abordamos no tópico 1. Agora vem no tópico 2 falando sobre a vontade. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio, ele escolhe. Ele não é um robô, ele não é uma máquina programada. Ele tem a liberdade para escolher. Então é através da vontade que o homem decide o seu destino, que ele faz as suas escolhas. Por mais cruel que seja, nós somos responsáveis, né? Responsáveis por nós. Sim. Até porque se eu não estou bem, eu posso fazer algo para ficar melhor. Com né? certeza. A nível emocional, se a gente for falar sem Jesus, tem meios técnicos, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos o nosso ajudador, que nos conduz a vontades assertivas, Amém. que nos conduz à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Mesmo diante dessa capacidade de escolher, Deus, mesmo sendo todo-poderoso, soberano, Ele não nos obriga a nada. Verdade. Ele respeita essa capacidade de escolha e nos ama independente disso. Amém. Só que a revista traz muito bem e fala sobre a colheita, né? Que você pode... você faz as suas escolhas, né? Mas a colheita não é algo que você possa escolher, ela vai vir. Com certeza. Tudo que você escolher vai ter uma consequência, né? E vem as consequências das escolhas. E nós temos capacidade para escolher. Uma pessoa que ela só repete um comportamento, na psicologia a gente fala que ela está com uma ausência de saúde na alma, que é aquela pessoa que não quer fazer aquilo, mas acaba fazendo novamente, a repetição, sabe, de comportamento. Mas o Senhor Jesus nos veio para trazer libertação disso. Amém. Né? Sermos livres. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a nos libertar desses padrões repetitivos, coisas que a gente quer parar de fazer e não consegue fazer sozinhos, né? Então nós temos a ajuda do Espírito Santo que tem toda a autoridade para nos capacitar, para rompermos com essa repetição que tanto prejudica as nossas vidas, né? Que nos deixa aprisionados. Verdade. Estamos falando da segunda faculdade da alma, que é a vontade e a escolha. E aí cabe a nós uma reflexão. A vontade rege o poder de escolha? Sim, você sempre tem a escolha. Você escolhe a sua vontade no sentido assim, de abrir mão ou não abrir mão, a vontade de escolher ou não escolher. Agora, se você for levar para a vontade pessoal, eu sempre vou fazer o que eu quero. Não, nem sempre. Eu posso fazer o que Deus quer para mim, porque eu entendo que é o melhor. Sim. Com a minha mente. Mas até nisso há uma vontade, que é a vontade de abrir mão da minha vontade. Então, sempre há uma vontade. Sim. Algo que me motiva, algo que me move, mesmo que a minha escolha seja contrária ao que eu desejaria no primeiro momento. Então, sempre há uma vontade. Amém. Sempre há uma escolha. Que a nossa vontade seja essa, de abrir mão da nossa vontade, para que a vontade do Senhor rege sobre a nossa escolha. Afinal de contas, está diante de nós a vida e a morte. Sim. E aí, se você for maldição. pensar sobre essa questão de vontade, aí a gente volta lá em Adão e Eva. Sim, tiveram vontades. Mas se eles tivessem sujeitado a vontade deles à vontade de Deus, como as coisas seriam diferentes, não é? Mas porque eles quiseram ser independentes, fazer suas escolhas, sem ouvir o que Deus, sem priorizar,
Porque a nossa vontade, a gente tem que subjugar ela a Deus. Se Adão e Eva tivessem feito uma escolha baseada na obediência, não teriam passado o que passou, a humanidade não estaria do jeito que está, né? Então a nossa vontade, a nossa mente, a gente tem que renovar, transformar, trazer um novo aprendizado para você ter mudança. Agora a nossa vontade eu tenho que subjugar ao querer de Deus. Sim. Não é renovar, é subjugar, é colocar abaixo do que Deus quer para mim. Glória a Deus, a vontade de Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Sim. Aí talvez você também volte a nos questionar, e qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu sei qual é a vontade de Deus? Sim. Aí volta na mesma resposta da questão da palavra do Senhor, né? Que se você cumpre aquilo que o Senhor tem, os seus preceitos, né? Aí qual é o mandamento? Os discípulos, né, os fariseus perguntavam a Jesus, em que se resume o mandamento? Aí o Senhor Jesus falou, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ama o teu próximo, como a ti mesmo. Então, obedecer, subjugar a sua vontade, é você amar a Deus acima de tudo, Ele ser prioridade na sua vida. Se isso que eu for fazer não agrada ao Senhor, eu não faço, sim, porque Ele está em primeiro lugar. Se isso vai contrariar a Deus, não vou fazer. Se essa fala, essa postura, esse lugar, eu não vou, né? Porque não agrada ao Senhor, é Ele em primeiro lugar. E quando você vai pensar no próximo, vamos pensar no próximo. Então, se a minha vontade prejudica o próximo, então eu não devo fazer. Com certeza. Porque eu devo amar o meu próximo. Então, se você cumpre esse mandamento, que o próprio Senhor Jesus resumiu todo o mandamento nesses dois, você consegue agradar ao Senhor. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E as consequências vão ser colheitas muito boas. Amém. Né? De escolhas acertadas, direcionadas por Deus. Sim. Ou seja, somos capacitados para escolher. Sim. Desde que estejamos nos critérios de Deus, aprendendo com o Senhor Jesus, como Ele mesmo nos convida. Aprenda de mim. Se estamos aprendendo com Cristo, é fácil colocar, né, aquilo que temos conhecimento em prática. Agora, para colocar em prática é necessário ter conhecimento. Tem, não é tão fácil, não é só conhecer. Aí entrando aqui nesse tópico, no 2.3, subtópico, quando fala sobre Jesus buscava a vontade do Pai. Sim. E aí ele se refere a Lucas 22:42, que é o do Getsemane. Essa passagem, de um tempo para cá, ela tem falado muito ao meu coração. Porque o Getsemane foi o lugar de decisão. Com certeza. Porque Jesus estava lá no Getsemane e ele fez aquela oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha a vontade dele. Percebeu a vontade dele? Com certeza. Se possível, passa de mim. Porém, faça a tua vontade e não a minha. Subjugou. Getsemane é lugar de decisão, onde eu decido se eu vou fazer o que eu quero, se eu vou fazer segundo os meus critérios e as minhas vontades, ou se eu vou fazer segundo o que Deus quer. O próprio Cristo, diante da dor iminente que ele ia passar, ele teve um momento de escolha. E teve um momento que ele, se possível, passa de mim. Tem momentos na nossa vida que dá vontade de falar: passa de mim, Senhor, não quero. Sim. Não quero subjugar, vai ser muita renúncia, é muito sofrimento, é muito difícil, eu tenho medo. Aí vem as emoções, né, que é o próximo tópico. Sim. Mas eu aceito aí, não olhando para as minhas condições, mas olhando para aquele a qual eu estou obedecendo. Glória a Deus. Então eu aceito a vontade de Deus, porque eu creio que o meu Deus me suprirá em todas as minhas necessidades. Né? Eu estou respaldada por Ele. Glória E eu a acho isso muito interessante. Então, olha, até o próprio Cristo, ele tinha uma alma, né? Sim. A vontade, como ser humano, vulnerável, como, né? Ele sofreu as dores, guerra, né? Essa guerra entre o espírito e Isso. a guerra externa, que era a opressão do diabo, nos apresentando realmente que não é fácil,
né? Eu havia até feito uma colocação errônea dizendo que é fácil. Realmente, não é fácil, mas é possível. Sim, Vencermos, e vale a pena. Com certeza. Porque você fazer a vontade de Deus é renúncia. É fácil renunciar? Não, não é. É renúncia, é você renunciar, crucificar o seu eu todos os dias, da vontade de pisar no calo de quem pisou no meu, da vontade de retrucar, da vontade de guardar mágoa. Mas eu não posso, porque eu escolhi fazer a vontade de Deus. Amém. Então eu não vou fazer isso, porque eu decidi agradar ao Senhor. Então, essa questão de você ser líder de si mesmo, sabe? Liderar a sua alma, não deixar a sua alma te liderar. E é interessante que o salmista ele fala: por que estás abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Olha para você ver, ele conversando. Como se ele estivesse dando uma Ele está ordem. conversando com Sim. a alma. É o Espírito conversando com a alma. Sim. Confia em Deus, pois ainda você vai o louvar. Glória Porque a a Deus. nossa alma tem momento que ela quer tomar conta do negócio e você tem que trazer palavra. Por isso que o crente tem que memorizar versículo, Glória a guardar Deus. no coração, porque quando a tua alma entrar em desespero diante da situação da vida, você tem um versículo que vai acalmar Aleluia. acalmar aquela alma, acalmar aquela mente, que vai controlar a vontade daquele momento. Glória a Né? Deus. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é diariamente. Não é uma escolha que você faz no dia que você aceita Jesus. É uma escolha que você faz a cada momento. Sim. Jesus como seu Senhor. Sim. Não é uma parceria, não é um compromisso, é uma rendição. Glória É a você Deus. se render a Jesus. É você viver para Sim. Ele, né? Em toda e qualquer situação, pensar como agiria o meu Senhor e Sim. agir como Ele Sim. agiria. Amém? Tópico 3, estamos na terceira faculdade que compõe a alma, emoções, expressando sentimentos. Sim. A emoção, é o que eu gosto de falar dela como o colorido da vida, sabe? Sim. Porque ela é assim. A emoção, ela faz parte da nossa alma. A pessoa que não tem emoção, ele é doente, né? Ele tem um transtorno aí na sua personalidade e ele não é normal, né? Igual os psicopatas, não tem uma emoção, não tem afeto, não tem nada. Eles não sentem, né? Então a emoção, ela faz parte da nossa alma e ela na dosagem certa faz muito bem. Então a emoção na dosagem certa faz bem. O equilíbrio, né? Se você não tem nada de emoção, isso não é normal. Não te faz bem, a ausência da emoção. Agora, se você tem a emoção demais, aí também te prejudica. Então, por exemplo, o medo faz parte da vida e ele é importante, porque o medo te protege de perigo. A pessoa que não tem medo, ela corre sérios riscos, porque ela não tem medo. Então, o medo te protege de um acidente, então eu não corro muito porque eu tenho medo. Te protege de um bicho feroz, então eu não chego perto, eu vou sair correndo porque eu tenho medo. O medo te protege. Então, o medo na dosagem certa é saudável. Agora, ele em exagero te paralisa. Ele em forma excessiva não te faz nem sair de casa, te tranca, te aprisiona. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio das nossas emoções. E eu achei interessante que ele colocou... Antes de eu entrar nessa outra parte, eu quero falar sobre essa questão do... Muitas vezes a gente tem emoção, ele até falou aqui, né? Emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Porque sentir amor, alegria, paz, ai, tudo é de bom, né? Todo mundo quer sentir. Agora, raiva, medo, tristeza, ninguém quer. Só que faz parte. Num processo de luto, a pessoa tem que ficar triste para ela passar pelo luto e superar a perda. Se a pessoa não se entristece, ela não consegue superar a perda. Então, a tristeza no momento de luto é totalmente adequado e saudável. A pessoa tem que voltar para si, chorar a sua dor, sentir a tristeza para conseguir depois seguir avante. Porque se ela não faz isso, ela não vai conseguir seguir avante, né? Ela vai estar sufocando algo que precisava ser explorado, exposto. Então, a emoção ela não deve ser sufocada,
mas ela deve ser avaliada, analisada, dosada. Então eu preciso estar despertando em mim isso, e eu tenho que viver aquela emoção, mas no equilíbrio certo. Tanto que se a sua tristeza diante de um luto é muito forte, pode virar uma depressão patológica, um luto patológico, porque a pessoa não conseguiu sair da tristeza. Tá vendo a dosagem? Sim. Se eu não sinto nada de tristeza, não tá normal, mas se eu sinto demais, eu vou adoecer. Então tem que ser na dosagem certa. Então, por mais desagradável que uma emoção seja, ela tem uma importância. Deus nos fez tudo que Deus nos fez tem um valor, tem um propósito. Não é do nada. Tem um propósito, mesmo as desagradáveis. Só que a gente tem que tomar cuidado para não ir demais. Até a alegria em excesso adoece. Vira, né? Você vai para um transtorno da mania, da euforia. Então, até a emoção agradável exagerada não faz bem. Então, é o equilíbrio. Então, as emoções nos compõem, faz parte. E a gente precisa vivenciar cada uma delas no seu momento, respeitando aquilo que eu estou sentindo, para você não perder sua alma. Porque se você não valida a sua emoção, você pode se perder dentro de você mesmo. Porque quando você anestesia uma emoção, você não anestesia só ela, você vai anestesiar um bocado de coisa dentro de você e você corre o risco de se perder. Quantas pessoas que não sabem mais quem são, que se perderam diante de emoções, até nesses mecanismos de defesa, que foi até uma das lições que foram estudadas, né? 3. Eu pego, jogo, vou negar isso, vou jogar isso lá para baixo do tapete, não vou mexer, isso aí adoece. Com certeza. Ok? Sim, é necessário nós nos encararmos de frente, né? Sim. Fazer igual Davi, olhar mesmo para a alma e ser o autor dessa alma, a ponto de lhe dar também autoridade para que, se ela tiver em turbulência, aquiete, se ela tiver em excesso alegre, manuseie, controla as emoções, né? Se tiver em excesso de tristeza, dizer, como disse o salmista Davi, espera em Deus, espera para você ver se você ainda não vai alegrar muito no Senhor. Amém? O autor lista algumas das emoções, alguns dos sentimentos que expressa aí as emoções, que é o amor, o ódio, a tristeza, a alegria e etc. Ou seja, compõe a alma. Né? E no subtópico 3.1 nos fala dessa vulnerabilidade das emoções. Sim. Que nós acabaram de dizer. Porque o que acontece? Ter um relacionamento com Deus, porque a emoção ela é temporária, é momentânea. Então tem gente que vem no culto e se emociona. Sim. Chora, sente, se emociona, mas volta para casa e é a mesma pessoa. Porque o encontro com Jesus tem que ser a nível de mente também, não só de emoção, porque você tem que renovar a sua mente. Por isso que nós temos que oferecer a Deus nosso culto racional, porque a emoção passa. Então você vai no congresso, você fica emocionada com aquelas palavras, com louvor, mas você volta para a tua casa depois de um congresso, você é o mesmo. Não teve transformação nenhuma, porque você tem que ter transformação na sua mente, é na sua forma de perceber a vida. Começar a perceber a vida com o olhar de Deus. Amém. Por isso que as emoções têm essa vulnerabilidade. Ou seja, a fé não pode ser baseada nas emoções. Que tem gente que está alegre demais, nossa, hoje a minha fé está lá na altura. Está triste, nossa, perdi a fé. Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio. Sim. Né? Não é sentimento, porque emoção fala de sentimento. Sim. Estou sentindo, né? Lógico, a gente pode sentir, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muita coisa é sensacionalismo, né? Tem locutores que eles sabem envolver o público e parecer que a pessoa está sendo envolvida pelo poder de Deus, e não, é uma situação que comove a emoção. Sim, e muitos, né? Sim. Ainda mais nos nossos dias. Inclusive, o nosso Senhor nos afirmou a respeito dos mesmos, para nós termos cuidados, né? Restaurando os nossos sentimentos. E aí, é possível restaurar os nossos sentimentos? E interessante que quando essa palavra, eu falei, gente, mas restaurar, que eu fiquei um pouquinho intrigada com essa palavra. Aí eu fui olhar, restaurar tem o significado de recuperar. Sim. Recuperar o domínio. Porque a emoção, você tem que dominar ela. Né? E quando eu falo restauração dos nossos sentimentos, é você recuperar o domínio.
e olhar para a vida com o olhar de Deus, com a perspectiva divina. E não deixar que o medo nos paralisa, né? E começar a romper olhando para Cristo. Mas tem momentos na nossa vida, Odinei, que o vento é tão forte que o medo é desesperador mesmo. Sim. A gente sente, né? Como Pedro. Quando Pedro sentiu o vento forte, ele começou a afundar. E todo mundo passa por esses momentos. Sim. Que a gente sente o vento e a gente começa a afundar. Mas quando você fala Jesus, ele te pega e coloca no barco. Glória a Deus. Então nós somos suscetíveis a viver emoções fortes, sim. Só que essa restauração é isso, é quando você está afundando ali em meio a seus grandes medos, as suas grandes tristezas. O Senhor Jesus vem, te pega, não te deixa afundar e te coloca em um barco. Amém. Que te faz o quê? Dominar, né? Estar por cima. As nossas emoções, ela precisa ser ter essa recuperar o domínio dela. Para não perecermos, né? Sim. Interessante que Deus fez o homem para dominar. Sim. Né? Ele criou todas as coisas, como aves, como as árvores, como o mar, como a terra. E a ordem de Deus para o homem foi domina. Então nós estamos vendo que e nessa recuperação a qual Cristo nos dá, na nossa totalidade, o que o Senhor está nos devolvendo? O domínio das nossas emoções. Lindo. Agora nós não andamos só por vista, não. Nós andamos por fé. Agora, em Cristo Jesus, o discípulo de Jesus que nascera, o novo nascimento tem agora essa possibilidade de dominar a si mesmo, de permitir esse autocontrole, esse autodomínio. Olha que coisa maravilhosa, olha o que Deus faz por mim, por você. Sim. Amém? E em 2 Timóteo 1,7, eu anotei esse versículo porque ele tem a ver com esse tópico. Ele fala, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra equilíbrio, é isso que a nossa emoção precisa. Sim. De equilíbrio, né? Para quê? Para que nós podemos andar por fé e não por sentimentos, que já é o último tópico. Sim. Nós precisamos do equilíbrio, da ousadia, porque o Senhor nos fez valentes, corajosos, para andarmos pela fé e não pelo que sentimos dos ventos fortes, dos momentos difíceis, mas pelo que vemos naquele que cuida de nós. Amém. Tópico 3, subtópico 3.3 diz que fomos criados com razão, emoções, sentimentos e etc. Mas também com capacidade de crermos e nos relacionarmos com Deus. Sim. Tremendo, né? Demais. Criatura das obras da mão do Senhor e feito com um propósito glorioso de nos relacionarmos com Deus, sim, de relacionarmos com nós mesmos. Afinal de contas, Deus está em nós, né? Sim. Ele soprou sobre nós o seu Espírito, Ele está aqui, dentro de mim, dentro de você. Nos fez para nos relacionarmos uns com os outros e de forma saudável, de sim, forma plena. Sim. Amém? E é bom na plenitude, né, de forma por inteiro, né, corpo, alma e espírito. A nossa alma, né? Deus nos criou com alma, com mente, com vontade, com emoções. Isso não é algo ruim, isso é algo bom. Sim. A questão é que a entrada do pecado no mundo trouxe danos no corpo, na alma e no espírito. Né? E como nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Assim como a nossa identidade é formada nas nossas primeiras relações, né? Com a mãe, com o pai, quem eu sou nessa família. A nossa identidade verdadeira é formada em Deus. Glória a Deus. Quem eu sou em Deus? Quem Deus diz que eu sou? Né? E aí a nossa alma pode ser, né, acalentada, amém, restaurada, curada, renovada. Aleluia. Né, por esse Deus que quer sim se relacionar conosco. Glória a Deus. Ou seja, a nossa essência é o Senhor. Sim. É o Senhor. E qual é a essência de Deus? Maravilhosa, sim, santa, perfeita, linda. Sim. Temos por conclusão que possamos ajustar
a nossa mente, vontade e emoção aos propósitos de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos sua boa, agradável e perfeita vontade e desfrutarmos de uma vida em abundância, numa fé sólida, baseada em tudo que a palavra diz, pois a palavra permanece para sempre. Amém? Amém. Afirma, fixa no que a palavra diz ao seu respeito. Sim. E a palavra diz ao nosso respeito que nós somos em Cristo. Sim. Mais do que vencedores. Amém? Você é vencedor em Cristo Jesus. Pastora, alguma consideração? Não, nessa conclusão algo que saltou muito ao meu olhar foi essa questão de ajustar a minha alma aos propósitos de Deus. Isso Amém. Eu acho isso tremendo. Ajustar a minha alma, a minha mente, a minha vontade, a minha emoção ao propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Nós não somos obras do acaso. Deus nos gerou. Salmo 139 fala sobre isso. Que no ventre da nossa mãe, né, antes de qualquer um dos nossos dias viesse a existir, tudo já estava escrito a nosso respeito. Ou seja, propósitos. Deus te gerou com um propósito. Né? Então ajuste a sua alma para que você possa viver o propósito que Deus tem na tua vida, e Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável. Esse propósito, Ele é assim, porque Ele vem de Deus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Pastora Denise, gratidão. Deus muito abençoe a tua vida. Eu que agradeço, missionária Adneia. Foi um prazer poder estar aqui. Que Deus abençoe a tua vida, esse propósito, falando de propósito, né? Que bom que você ajustou a sua alma ao propósito de Deus. E na caminhada a gente vai entendendo os propósitos. É verdade. Né? Tem hora que a gente tá caminhando e você não está entendendo, mas aí lá na frente você entende. Era esse. Então Deus te conduziu a esse propósito dessas aulas, né? Glória a Deus. Online, verdade. assim. E que bom que você conseguiu e tem ajustado a sua alma à vontade de Deus. Que Deus continue te usando. Glória a Deus, Deus abençoa. A sua vida também. Deus muito abençoa a sua vida. Ficamos muito gratos pela sua companhia. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o like, comentários, tá? Vamos orar para encerrar no nome de Jesus. Amém. Pastora, orar ao Senhor. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por aqui estarmos mais uma vez para meditarmos o que a tua palavra nos ensina, nos diz, nos instrui. Quão maravilhosos são os teus ensinamentos, Glória papai. a Deus. É água refrescante que sacia a nossa alma, que alivia as maiores dores. Pai, visita cada um dessas pessoas que estão assistindo, que estão meditando nesse ensinamento, né? Que possam encontrar em Ti o ajuste na alma, na mente, na vontade, nas emoções, para que possam experimentar a Tua vontade, os Teus propósitos, que é bom, que é perfeito, que é agradável. Pai, eu quero neste momento clamar pela vida de cada um dos Teus filhos que nesse momento nos assiste. E abençoa, Pai, a vida da Aldineia, todo esse projeto ao qual o Senhor tem designado no coração dela. Que continue frutificando de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento de comunhão, de meditação em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fica na paz. Jesus que abençoe.